Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Emanuela Barros, coordenadora do projeto Regenerar Espiritual. Estou só vendo aqui se está tudo ligado, se a equipe está me ajudando aqui direitinho. E hoje nós vamos gravar mais um capítulo do livro Planeta Yas, a história de uma das humanidades exiladas que habitam a Terra. Bem, eu deixei vocês um tempo sem os nossos capítulos, na verdade, e hoje nós vamos para o capítulo 8, as celebridades de Yas. Só que antes da gente começar a ler, discutir um pouquinho e vocês deixarem os comentários aqui embaixo, eu vou dar uma palhinha do que eu treinei esses dias com o nosso novo handpan. Olha que bonito. Eu desenvolvi uma música, por isso que eu demorei um pouco, né? Precisei de muita inspiração astral, que a minha mediunidade precisava se conectar com as alturas do espírito. E aqui na Terra, com essa vibração de guerra na Ucrânia com a Rússia, e Israel com o Hamas, nós médios estamos sofrendo um pouco mais. Então, eu estou um pouquinho mais isolada das energias sociais para que eu consiga comunicar algo mais bacana para vocês aqui no nosso canal, totalmente gratuito. E eu estou entregando para vocês mais um capítulo maravilhoso do nosso primeiro livro. E depois nós vamos entregar o segundo livro em 2024 para vocês também, um capítulo de cada vez. Algumas pessoas já estão ansiosas e pedindo os e-books, porque eu não tenho mais livros físicos para vender. Esses são os últimos, né? Esse aqui nós não conseguimos patrocínio, então se você tem vontade de nos patrocinar, estamos aí abertos a negociações, tá certo? Como o nosso projeto ele não tem fins lucrativos nenhum e a gente até gasta mais do que a gente arrecada, nós não temos nem condições de sobreviver com doações. É tudo aqui bem light, bem caseiro, bem tranquilo. Eu peço para que vocês contribuam com R$ 15 por cada e-book, para que nós possamos juntar esse dinheiro para o Natal das crianças do nosso lar, aqui em Brasília, no Núcleo Bandeirante, para que elas possam receber uma lembrancinha melhorzinha de Natal, tá bom? Então, quem puder colaborar, eu vou deixar o Pix na descrição desse vídeo. Então, vamos lá? Relaxar com a Manu? A música se chama Light Springs, Primavera Light. O que vocês acharam? Vou tocar só mais um pouquinho antes da gente começar a nossa leitura.
aqui a nossa viagem musical com Light Springs. Uma delícia, né? Muito bom. Hang Drum. Desculpa, eu falei hand pan, mas o hand pan é quando a gente toca com as mãos. Esse é o Hang Drum, porque como eu estou com fibromialgia em tratamento, já tive tendinite, estou com consulta marcada no fisiatra, eu estou usando os bastonetes. Então ele é um hang drum e não um hand pan. Bem, gente, as celebridades de jazz. Como que é essa coisa da idolatria que nós vivemos tanto aqui na Terra, né? Ainda mais agora com os influencers. Tem um monte de influencers por aí, ganhando mais de 50 mil reais em um vídeo. E às vezes com assuntos tão banais, tão bestas, né? Tão superficiais, mas que a maioria da população entende. Então agrega muitos seguidores. Então Luiz Afonso e Laura se juntaram em 2017 e enviaram o capítulo 8. E ele diz o seguinte: em nossa última encarnação em Yas, percebemos a mudança legítima da moralidade da terceira dimensão física encarnada do planeta, justamente pelo quesito ideais. As celebridades escolhidas pelo povo iásico eram melhores do que nos 6 séculos passados, quando entramos em regeneração. Então, eles estiveram encarnados no início da regeneração, igual nós estamos encarnados hoje, na transição planetária, e depois, 6 séculos depois, aqui é o planeta Yas, a regeneração da Terra, né? Eles estavam na regeneração de Yas. E eles perceberam nitidamente essa questão da idolatria do primeiro momento ser muito melhor selecionado na questão de ideais filosóficos, ideais morais, exemplificações na regeneração de Yas. Vocês veem que é um salto quântico, né? Eu fiz esse movimento para vocês me acompanharem o raciocínio aqui. Nos séculos finais da transição de felicidade para celestialidade, eles foram percebendo tudo isso. Antes, vangloriavam-se as pessoas que tinham altas inteligências, habilidades de reconstruir o planeta, e os engenheiros e médicos ganhavam sempre muito mais direitos, que eram os DONs. Tanto é que Luiz Afonso quis ser médico, né? Ele fala sobre isso, que a maioria da população eram estratégias próprias de uma fase política que reinava no mundo. Portanto, fomos sentindo espiritualmente que a consciência geral melhorava a cada nova encarnação. Então, assim como as leis humanas, humanoides, humanitárias, elas vão evoluindo, vão melhorando, vão acrescentando itens e artigos no nosso processo evolutivo também. Nós vamos fazendo esse salto quântico aos pouquinhos, né? Nós estamos aqui, aí nós vamos melhorando, 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 até chegar ao plano da celestialidade aqui. Então, nos séculos finais da transição de felicidade para a celestialidade, a valorização pela educação do povo era evidente. Gente, já pensou? Os pedagogos ganham o mesmo que os médicos? E tendo um trabalho reconhecido? E reconhecíamos gradativamente que educar pessoas de fato era muito mais caro e muito mais cansativo do que reconstruir um planeta degradado pela violência. A causa de tudo isso sempre esteve dentro de nós. Por esse motivo, nossa última vida lá foi rodeada de conhecimentos e busca da autoeducação. Não acompanhamos mais a faixa vibratória celeste, graças às nossas missões aqui na Terra. Precisávamos fazer algo verdadeiramente grande para nos tornarmos celestiais.
Então, a necessidade de evoluir moral e espiritualmente começava a crescer junto com o planeta. Os mentores espirituais queriam fazer algo cada vez maior, para ajudar cada vez mais pessoas. Eu lembro na época que eu comecei a trabalhar com a minha mediunidade e eu dava passe em 5 pessoas. E eu sentia muita energia, muita energia. Eu chegava em casa, eu tocava violão, que eu comecei a tocar com 14 anos, cuidava da minha irmã, cuidava, né, do meu irmão. Só que eu sempre sentia que a minha vida estava parada, que eu tinha que fazer mais, que eu tinha muito conhecimento, estava sempre fazendo cursos de evangelização, desde 14 anos que eu faço cursos, eu estava sempre aprendendo. Eu nasci no meio espírita, fui me espiritualizando, conheci a religião evangélica, conheci amigos católicos, participei de missas, participei e ainda participo da cruzada do Novo Mandamento de Jesus na LBV, e muitas pessoas me chamavam para meditação budista, já ganhei um Alcorão, e aí eu fui percebendo que todas as religiões tinham coisas lindas, todas as religiões tinham verdades importantes. As amigas esotéricas falavam sobre o mapa astral. Aí eu perguntava para os espíritos: o que é o mapa astral? E eles diziam nada mais, nada menos do que a programação reencarnatória. Só que em detalhes, né? De acordo com o dia que você nasceu, o horário que você nasceu e as coisas que você fez. E assim a gente vai abrindo a nossa mente, nós vamos ajudando mais pessoas e não apenas aquele círculo circunscrito da casa espírita das 5 pessoas que você dá passe. Hoje nós temos 1.300 inscritos aqui no canal do Projeto Regenerar, e nós temos mais 1.000 no Instagram, nós temos mais de 100 pessoas no WhatsApp, nós temos ainda umas 500 pessoas no Facebook, e nós vamos abrindo esse conhecimento que é tão raro, tão restrito, para mais pessoas, vibrando cada vez mais felicidade e regeneração para mais gente. Bem, então o que Luiz Afonso e Laura, nossos mentores, ainda nos dizem? Sempre recebemos notícias de IAs, mesmo eles vindo para cá em missão. Eles não foram exilados, tá? Exilada fui eu, rebelde, Yasca rebelde, quase Miami Winehouse. Eles não, eles vieram em missão legítima para evoluir, crescer e se purificarem, né? Então, eles até hoje têm várias notícias em IAS, eles têm uma coisa que a gente chama entre nós, né, amigos espirituais, nós chamamos de green card para IAS. Eu já ganhei meu green card para IAS, o Shelton ganhou o green card dele para visitar IAS, mas é aquela coisa, né, ainda habitar o planeta IAS, a gente ainda não está com coragem, não. Então veja como os nossos corações ainda pulsam de saudades daquele povo bom pelo qual uma vez sacrificamos nossa encarnação e hoje conquistou uma vibração tão elevada e celestial. Mesmo ainda existindo encarnações e vindas de espíritos em refazimento espiritual. Para aprenderem a viver, Yas comporta 4 níveis de vida em 4 vibrações, sendo 2 vibrações de terceira e quartas dimensões, que eles acolhem essas pessoas para a encarnação, e a quinta e sexta dimensões para a educação e aperfeiçoamento moral dos espíritos errantes, ou seja, os desencarnados, que ainda vão reencarnar. Na 7ª dimensão não é necessário reencarnar mais. Ela apenas controla os processos espirituais e a vida conquistada no planeta com total sutileza. Esses seres que não precisam mais reencarnar são nossas celebridades, estudadas e respeitadas em IAS. Olha só, o nível de celebridade que existe no planeta IAS. São aqueles missionários que não precisam encarnar mais, não tem mais essa obrigação, gente. Que coisa mais maravilhosa. Em quanto tempo isso acontece com o espírito?
é um tempo que, diz a Laura, psicológico. Então, o tempo em que o espírito precisa para não necessitar mais do corpo físico é um tempo que não se mede com o relógio humano. Então, quando ela me responde isso, que eu já fiz essa pergunta, eu acho que vocês devem estar aí, né, se preocupando muito, e ela sempre responde isso. O tempo evolutivo, ele é totalmente psicológico. Porque há 12 mil anos eu fiz coisas lá em Yas que eu estou resgatando agora, eu estou amadurecendo agora, na minha nona encarnação na Terra. Nem sou mais Yeshua, mas ainda tinha resquícios da personalidade de Yeshua na Emanuela. Então, a Emanuela teve que lembrar da sua personalidade de Yeshua, fazer uma terapia e perceber as qualidades que Yeshua tinha, que não podia deixar de lado, o conhecimento de marketing, de empresa, de empresária, de milionária, de coisas muito importantes que a Yeshua teve, mas que lhe faltou espiritualidade. E hoje Emanuela tem essa espiritualidade e busca esse equilíbrio, né, da Emanuela hoje já regenerada e a Yeshua de antes, teve que, teve que tomar um gadernal de apagão em 9 encarnações sem consciência do porquê ela estava na Terra e como ela estava na Terra. Ela só conseguia sentir uma energia de revolta, de escravidão, de resgate, de expiações, de karmas e dores e sofrimentos imensos, né? Que para ela foram sofrimentos eternos. Então, hoje, com total consciência do espírito que eu evoluí e estou vivendo a felicidade relativa na Terra, graças a Deus, graças ao espiritismo, graças ao esoterismo, graças a todos esses conhecimentos espirituais importantíssimos para o nosso amadurecimento moral, como a apometria e tudo mais, me encontro aqui nesse projeto super universalista de mente aberta para ouvir dos espíritos essa realidade, muitas vezes sonhar e vivenciar essas realidades. Então vamos lá, né? O que Afonso ainda fala? Esses eram os verdadeiros líderes, as celebridades de Yas. Esses seres que não precisam mais reencarnar são nossas celebridades estudadas e respeitadas em Yas, onde fazemos biografias e analisando suas provações de várias encarnações sucessivas. Portanto, nossos jovens têm o costume de orar para que um dia sejam como seus ídolos, mas sabem que a idolatria não é algo saudável. Você achar que outro ser humano não teve vida humana, né? Isso é muito anormal. Então, mesmo quando um missionário da luz reencarna, eles conseguem identificar, respeitar e viver perto dele, sem tolher sua liberdade. O respeito e as lembranças das vidas passadas constituem algo bem normal e científico no sexto século para toda a população, não apenas para um grupo mais adiantado, como acontece na Terra atualmente, nem para uma ou duas religiões, como as cristãs que acabaram se separando por diferenças espirituais. Lá existia mais religião, mas a religiosidade, a espiritualidade e as fontes de energização, que na verdade eram templos públicos de equilíbrio, como locais de ecumenismo, parecidos com os parlamentes que nós temos aqui, né? As LBVs que tem no planeta hoje, no Brasil, aqui em Brasília, São Paulo e no exterior. Gente, vou ter que dar uma pausa aqui porque o nosso pequeno mascote está querendo aparecer. Ele fugiu do cantinho dele. Ele fugiu. E ele está catando o meu chinelo, fazendo barulho no meio da gravação. Então ele quer dar oi para todo mundo hoje. É o Juquinha. Fala, Juquinha. Fala oi pro pessoal. Você é o novo bebê da casa. Fala oi.
mas não me ama, apesar de eu ser muito bagunceiro e fazer xixi no lugar errado ainda. Pronto. Já teve o seu momento de atenção e carinho. E aí, Afonso e Laura continuam. Lembro de uma vez que me deparei com uma celebridade espiritual de alta capacidade mental e como me senti dominado por seu magnetismo. Era uma mistura de respeito, amor, vergonha por eu ainda não ser tão grande assim, ainda fazer muitas coisas erradas, e admiração. Aqui sentimos isso quando pensamos e sentimos a presença espiritual de Maria de Nazaré e Jesus. Almas das quais sabemos as histórias de devoção, sacrifício, amor ao próximo, pessoas que sempre terão todas as honras pela imensa dignidade espiritual comprovada pela espiritualidade científica da Terra. Essas celebridades conquistam nossa mente, nossa alma, da mesma forma que Jesus na Terra conquistou 2 milênios de devoção em várias religiões. Somente seres celestes conseguem tamanha energização, pois eles já viveram tudo que ainda vamos viver. Almas antigas, almas velhas, cheias de experiências humanas e desumanas. Compreendem muito mais do que falam, exemplificam muito mais do que escrevem e a todo momento estão em conexão com a alma da criação divina. Sim, pesquisamos a vida de Jesus e ele se tornou nosso ídolo espiritual também. Mas sem idolatrias, né? Aquele respeito mesmo. No sentido de mestre do amor maior. E sempre que desejamos crescer e evoluir, sua imagem se projeta em nossas mentes e nas mentes dos nossos pacientes aqui da Terra. E sempre que desejamos, né, eles plasmam a imagem de Jesus. Emanamos sua permissão divina para tudo o que fazemos aqui, pois respeitamos profundamente seu sacrifício por esse mundo. E com certeza não é apenas neste mundo que sua alma expande tanto amor e doação interior. Seguramente Jesus já habita o centro dessa galáxia pela energia deslumbrante de seu psiquismo soberano de luz, sabedoria e inteligência. Ou seja, tem um green card, né, que a gente brinca aqui. Já tem green card para visitar o centro da galáxia, para visitar outros orbes. Quando aqui chegamos, procuramos muitas fontes de suas atividades na Terra e nos surpreendemos com a quantidade de grupos religiosos, organizações não governamentais, entidades filantrópicas e pessoas de bem que o mestre já havia pessoalmente ajudado em espírito. Além da participação ativa na formação deste planeta em seu princípio, por aí é óbvio que se trata de uma alma muito mais antiga que nós, perfeita para nossos padrões de evolução e desenvolvimento espiritual. Conhecer Jesus, o Cristo divino nesse mundo, para nós, Afonso e Laura, foi um imenso presente. Por esse motivo, amamos a Terra, amamos suas obras de espiritualização, seus projetos de evolução e aqui estamos, cheios de vontade de reencarnar e fazer a medicina daqui avançar muito com nossos grupos de estudo e pesquisa para ver tudo isso crescer e se tornar um mundo maravilhoso. Bem, gente, eu fico muito emocionada e eu lembro no dia que eu escrevi esse capítulo, eu dizia, ai, Luiz Afonso, não acredito que você gosta tanto desse planeta. Hoje, com a minha maturidade, eu já entendo mais o amor do Luiz Afonso, mas naquela época eu ainda tinha minhas reticências e eu pensava, será mesmo? Com tanto karma que eu estou tendo que
resgatar, pagar, sofrer nesse planeta, eu não estava muito afim de continuar aqui, não. Mas Luiz Afonso, ele foi dizendo, minha filha, você já está resgatando, então você não vai sofrer mais. Então, quando a gente sofre com resignação aquilo que praticou em outras vidas e vai entendendo por quê, nós vamos amadurecendo, nos responsabilizando a ponto de dizer, não, eu realmente fiz isso aqui errado e eu quero fazer agora essa outra coisa aqui corretamente para poder compensar aquele meu atraso espiritual, os danos que eu causei nas pessoas. Então agora eu quero fazer coisas melhores pelas pessoas e também pelos animaizinhos, né, os mascotinhos fofinhos do nosso projeto, né, que está aqui correndo no meio da live. Então nós estamos aqui sempre disponíveis para auxiliar. E com o passar do tempo, fui percebendo o quanto nós somos úteis com o nosso conhecimento. E que nós não podemos ser egoístas de pensar que nós não somos importantes. Existem muitas pessoas abaixo da nossa vibração moral que precisam ter contato com pessoas como nós, como você que está assistindo esse conhecimento, porque você vai ter uma visão mais ampla a partir de agora a respeito da compreensão daquele momento do seu irmão, do seu filho, do seu marido. Mas perante Deus todos nós somos irmãos, não é verdade? Então é muito importante esse acolhimento, essa compreensão, essa misericórdia, essa indulgência, que eu tenho aprendido muito nos últimos 5 anos e tem sido muito importante para a minha evolução moral. Então hoje eu compreendo mais Luiz Afonso nesse capítulo das celebridades de Iás, que eu escrevi em 2017, né? Que foi há 6 anos. Então, assim, hoje eu já tenho outro olhar, mas no dia que eu escrevi esse capítulo, eu tive vontade de chorar. Eu falei assim, meu Deus, Afonso, você realmente vai reencarnar aqui? Com esse coração maravilhoso que você tem, com essa energia de doação que você tem, com esse perfil mais de ele e Laura, eles têm um perfil mais de enfermeiros do que de médicos, de tanto que eles cuidam das pessoas. Entende? Porque o status para eles não é, o status social não é tão importante assim. E eu sabia, né, que hoje a encarnação deles é inviável, justamente pelo nível de pessoas que estão encarnadas hoje na Terra. Mas provavelmente daqui a 4 séculos eles vão ter condições de vir. Eles vão ter condições de colaborar mais para a nossa tecnologia medicinal, que eles já trabalham no mundo espiritual. A nossa 5ª, 6ª e 7ª dimensão. Então, vir para a 3ª dimensão ainda é muito sacrifício, né? Mas aqui passamos várias necessidades de cuidado do corpo, da mente, do espírito, da casa, do carro, do cachorrinho, do filho, de um emprego, 2 empregos e às vezes muito mais. Bem, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês agora, mas eu vou ter que me despedir. E eu desejo que vocês, no fundo do coração, vocês compartilhem esse vídeo, chamem os seus amigos para conhecer o livro Planeta Iás e assistam a nossa playlist gratuita, Planeta Iás 1, a história de uma das humanidades exiladas que habitam a Terra. Né, Juquinha? Juquinha, você desliga agora, você fala pro pessoal assim, gente, até a próxima.